Bom, eu estou começando aqui um react ao vídeo do podcast A Grande Verdade, entrevistando aí, né, o Farinazzo, o comandante Farinazzo. Ele tem acho que eu já citei o canal dele, da Arte da Guerra. Então é uma coisa bem longe, assim, não completamente longe, mas razoavelmente longe da bolha de esquerda. Dependendo da bolha que você está, você não viu esse cara, e muito menos esses caras. O Redcast talvez tenha visto por causa dos debates, mas esse canal acho que é improvável. Eu mesmo conheci o canal. O Farinazzo eu conheço, né? Porque ele aparece também com o PCO e eu já entrei no canal dele para dar uma olhada. Então não tem tanto a ver com esquerda, né? A gente tem um viés nacionalista aqui, dos entrevistadores também, tá? Ninguém aí é bolsonarista, pelo menos não agora, não sei se no passado foi. Eu vou colocar no começo porque, assim, o assunto é longo, não é só sobre o golpe, né, que eles falam, tentativa. Então eu vou tentar também pegar uns pontos aí para falar, ele vai abordar a Rússia também, que é uma coisa que o Farinazzo fala bastante, né? Então eu vou voltar lá para o começo. A Grande Verdade é aquele programa que vem de vez em quando. A nossa periodicidade é de vez em quando, né? Não é semanal, não é diário, não é mensal. A gente vem de vez em quando, a gente aparece, avisa no Instagram. Vamos fazer um ao vivo. E hoje a gente fez isso de novo. Estamos aqui. Professor Rodrigo Prando, cientista Do Brasil, né? do Brasil. Eu sou do Brasil. Esse negócio de. Então aí, vamos lançar esse daqui é professor de A Sociologia. Grande Verdade é aquele programa que vem de vez em Marinha. Ele é um comunicador. Rodrigo Prando, cientista político, um gênio dos assuntos da atualidade. Obrigado mais uma vez. Boa noite, tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo, um prazer estar aqui com Esse ele é cientista político, tá bom? Farinazzo. Marinha. Ele é um comunicador, né? Ele tem um canal de YouTube que faz muito sucesso, que é o canal Arte da Guerra. Tem quantos inscritos lá? 700 mil inscritos? 1 milhão? Não, estamos com meio milhão. Meio milhão? Meio milhão. Vamos chegar. Deus te ouça que a gente chega a 700 mil. Vamos ver se Deus ajuda aí. Eu achei que você já estava com 1 milhão já. Né, o YouTube me trava aí porque os assuntos que a gente toca lá são complicados, gente. Ali é complicado. Ali é alta feitiçaria mesmo. Ah, é? O YouTube realmente ele tem um certo controle com o algoritmo, né? Então, por exemplo, você vai abordar a Palestina, coisas que o lobby sionista pode influenciar. Eu não estou ligando a mínima, porque eu sou um vlogger, na verdade. Mas para quem trabalha, ganha dinheiro com isso, é complicado. Se você tiver um pensamento contra-hegemônico, pelo menos no que o YouTube encara, né, como certo e errado, entre aspas, no fundo é dinheiro, né, e lobby. Então é realmente complicado. O pessoal vive falando que é desmonetizado, esse tipo de coisa. O Farinazzo também, né, porque, assim, ele não é contra o regime de Israel, por exemplo, mas quando vai abordar a Palestina, tem que relatar o massacre que é, e aí, né, sofreu algumas consequências. Alta feitiçaria militar. Vamos falar já sobre o sucesso do Robson. Antes eu queria pedir para você que está acompanhando o programa aí, acontecendo, os caras se envolveram em mais um golpe de Estado. Tem que falar mais um, né? Porque esclarecimentos, ele tem opiniões fortes, é um cara de posições difíceis de defender, né? Robson, você é um militar de direita, de esquerda, como é que você se posiciona? Do Brasil, né? Do Brasil? Eu sou do Brasil. Esse negócio de... gente, pelo amor de Deus. Essa coisa de achar que alguém... que assim, que você tem que ser direita ou ser esquerda. Pô, eu acho... Assim, tem aquela piadinha, quem fala que não é nenhum é de direita, né? Tem certa razão, porque, como eu disse, a ideologia que predomina é a capitalista, então é de direita, certo? Então eu continuo afirmando isso, mas tem umas ressalvas do que ele fala que você tem que ser de direita, tem que ser de esquerda. Eu concordo no que tange aqueles pacotinhos fechados, né? Então você fala, se alguém chega e você fala, você é do que, Lucas? Você é de direita, esquerda? Eu vou falar de esquerda, né? E aí se alguém falar, então, você viu o negócio das armas, tá, eu sou a favor.
E aí eu estou mais parecido com o PCO de novo, né? Enfim, mas o que eu quero dizer são as caixinhas, né? Tem muita gente que realmente entra na caixinha. Ah, se eu sou de esquerda agora eu não posso defender isso, não posso defender aquilo, eu tenho que defender isso aqui. Nisso eu concordo com ele, né? Eu acho que cada um defende o que acha certo. Eu defendo o que eu acho certo. Se é de direita ou de esquerda, não importa tanto. Mas acaba caindo para a esquerda, né? Porque se eu tenho um viés marxista, não tem como fugir. Vai ser esquerda e acabou. Acabou. Eu diria que o Farinazo está ali entre centro-esquerda, né? Centro-direita. Mas é mais para centro-esquerda, pelas posições que ele coloca, pelo menos o que sai para o público, né? Antes de ser anti-neoliberal, centro-esquerda, né? Assim, existe toda uma discussão sobre o intervencionismo militar, né? Então, era possível ser de direita, militar, claro, capitalista e intervencionista, mas então, hoje em dia, como toda a direita está voltada para o neoliberalismo, toda a direita, cara, dificilmente você vai ver alguém falar que é de direita e não entender o neoliberalismo. Isso empurra o Farinazo meio para a esquerda, né? Por ser anti... E também por reconhecer o imperialismo, não talvez nessas palavras, mas a influência estadunidense no Brasil, né? Então, acaba empurrando ele para a esquerda, quer ele queira, quer não. Ele é praticamente um militar de esquerda. Você não vai achar um militar de esquerda de verdade, você não vai achar um militar marxista. Isso é bem insano, né? Mas empurra. Tanto que ele vai falar mais pra frente que ele é do PDT, tá? Então eu acho que tem uma certa semelhança com o Ciro aí, que eu fui ligando automaticamente no discurso. E eu acho até engraçado ele participar dos programas do PCO, porque o PCO bate muito no Ciro Gomes, né? Que é algo assim que eu não concordo tanto com o PCO. Acho que a maioria das pessoas que não concordavam hoje em dia concordam mais com o PCO, mas eu ainda continuo não concordando tanto, não. Eu acho que o Ciro, para provar que é um inimigo do povo brasileiro, faltou provar, não provou ainda, né? Então, continuo dando o benefício da dúvida para ele. Eu vou pular aqui para ver se eu chego pelo menos na parte do golpe. Assim, o Farinato vai fugir pela tangente praticamente, tá? Não vai abordar diretamente. Mas sabe por que também, Alder? Pelo seguinte, eu evito um pouco no meu trabalho partir um tanto para partir muito para assuntos nacionais, porque exatamente por causa desse problema. Porque eles querem politizar tudo. Aí o cara Ele fala que ele não gosta da polarização. É outra coisa também que ele vai lá no PCO. O PCO é totalmente a favor da polarização, né? Porque é um sinal da crise, é um sinal de estágio revolucionário, é o que o PCO quer, revolução, certo? Pelo menos no discurso. E aí ele não, tanto que ele fala de pacificação do Brasil, que o Bolsonaro agora está tentando, e era para ele ter feito antes, mas ele não era capaz, tá? Vamos ver se eu quer pacificar, né? Ele tinha que ter pacificado. Porque o papel de pacificação de um país é da presidência da República, das lideranças. Ele era o presidente, com acho que 58 milhões de votos, não lembro quantos teve. Ele precisava ter pacificado o país. Mas você acreditava nisso? O que ele tinha essa intenção? Não, ele não tinha, não é nem intenção, ele não tinha capacidade para isso. Ele não tinha capacidade para isso aí. Porque, olha, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu passei a minha vida inteira estudando, né, assuntos militares, guerra, etc. Começar uma guerra, qualquer um começa. Você botar um chimpanzé numa sala de míssil, ele vai apertar o botão certo lá e vai detonar tudo. Agora, acabar com uma guerra, fazer a paz, isso é coisa para estadista, cara. O pessoal fala, o Trump no primeiro dia ele vai acabar com a guerra na Ucrânia. Olha, boa sorte se você acredita nisso aí. Então... Isso eu concordo, né? Primeiro, ele fala que é porque é um papel dos estadistas, né? O Trump realmente não é um grande estadista, né? Mesmo que exista um fã, acho que vai concordar com isso, na verdade. Fãs não, né? Sabemos que não. Mas aí, no caso do Trump, eu concordo com ele, porque a questão nem é se ele é um bom estadista ou não, a questão é qual é a margem de liberdade dele agir ali, né? Ele pode até ir nessa tendência. Fácil não vai ser. E, claro, vai depender da situação militar lá, como é que vai estar.
Ele cita aqui que está virando o novo Paraguai, concordo, eu acho que vai seguir nessa linha Paraguai, destroçando a Ucrânia, tá? Enfim, aqui ele já tinha fugido da questão do golpe dos militares e tal, ele não aborda nenhum dos caras diretamente, né? Vou dar uma resumida do que ele acha aí, tentando pegar, porque ele deixa tudo entre linhas, ele não é muito direto, porque acho que ele evita a exposição de certas pessoas, como ele mesmo diz, do erro do monarca, né? Que ele não concorda que o monarca é burro e tal. Ele fala que o monarca só não mede a língua ali e não pode falar tudo que pensa, porque tem responsabilidade. E aí ele não vai falar dos militares pensando exatamente, falar, esse cara aqui, cara, fez caca. Ele vai bem pelas entrelinhas. Resumidamente, ele fala do assédio dos políticos em cima dos militares. Eu não sei se é bem isso, eu não concordo muito com isso, embora ele seja militar, e realmente deve existir isso, não tem por que ele mentir, né? Eu acho que não é só isso, tá? Eu acho, de novo, assim como o Humberto falava da corrupção privada para o Estado, tá? Eu acho que é um caminho de duas mãos aí também, tá? Enfim, vamos ver se a gente pega outro pedaço. Como é que fica para as Forças Armadas? Queimou um filme legal, né, Farinazo? Aldrin, é difícil, né? Porque uma boa parte, eu acho que uma boa parte dos militares tinha tem uma visão legalista das coisas. Mas você quer ver um negócio? O que foi acontecendo, né? Você acredita que o Freire Gomes foi o cara que estão falando aí que impediu que o golpe fosse adiante? Você acredita nessa versão? É o que estão dizendo, né? Eu não sei te dizer, eu não sei o que passava na cabeça do general. Eu só sei de dizer o seguinte: qual foi o problema dessa história toda? O problema todo foi o seguinte: entre o Castelo e o Geisel, houve a despolitização dos quartéis. Isso daqui eu acho que ele fala como se fosse positivo, tá? Despolitização dos quartéis. E deu para perceber que, assim, eu, pelo menos, né, como assistindo o podcast, eu esperava que ele respondesse assim, o cara vai pela tangente e tal, já. Então, o negócio é deixar ele falar para mim, né? Se eu fosse um entrevistador, deixar ele falar todo o assunto, deixa esgotar para ver se sai alguma coisa, sai um suco. Os caras não, cara, eles estão parecendo aquele cara do Redcast. O cara se empolgava e fazia uma pergunta. Fizeram muito isso, assim, eu não gostei tanto desses entrevistadores. São articulados, né? Essa parte é boa, mas, por exemplo, o rapaz de ciências sociais, que acho que é do Unicamp, o cara deu, tipo, falou quase metade do programa aí, né? Então, não sei, não gostei muito dessa dinâmica aí. Tipo, o entrevistador fala mais que o entrevistado, depois fica interrompendo toda hora. Eu não gostei muito disso, porque o Farinazo, como eu disse, ele sai pela tangente, o ideal para algumas coisas que ele não quer falar. O ideal seria deixar ele falar tudo para você extrair o suco depois, usando sua cuca, né? Falando o que ele está querendo dizer é isso. Mas sobre a despolitização dos quartéis, e aí ele elabora mais depois, que teve intervenção no judiciário, vários setores da sociedade civil entrando, e seria uma coisa boa, é o que deu a entender a despolitização, porque na verdade você está tirando os militares da política para não ter golpe mesmo, para eles não deixar a sociedade civil governar e eles fazer o papel deles, e aí fala isso, de olhar para fora, não é nem para dentro, tem que olhar para fora o militar. E se olhar para fora, né, a gente sabe o que vai ver, né? Uma ingerência aí estadunidense, enfim, acho que é isso que ele pensa. Duvido que a maioria dos militares pensam assim, tá? Ele fala, uma boa parte dos militares são legalistas. De novo, ele tem experiência, então eu tenho uma tendência a acreditar, mas eu não consigo ver essa galera enxergando os Estados Unidos como inimigo assim tão fácil. Eles citam o Heleno e tal, o Heleno, ele fala o Heleno é mais da minha época mesmo, né? E aí ele não cita o Heleno direto. Eu vou adiantar essa parte porque eu não sei se eu vou pegar aqui os pontos, mas ele diz que esse golpezinho aí, essa trama, ela não foi para frente por causa do Biden, dos vários secretários, todo mundo do governo Biden intervindo, e, tipo, ó, a gente não vai garantir nada se essa ataca aí, não vai garantir nada.
E isso levanta uma bola legal, assim, como que os Estados Unidos estava querendo intervir no Brasil desta vez, né? A gente teve Lava Jato, qual era o plano do imperialismo puro, que o Biden é a cara, né, como eu disse, unha e carne ali, do imperialismo, seria controlar o Lula por outros meios. A gente vê a Venezuela agora, tipo, o Lula estava com a língua soltinha e tal, falando do Zelensky, Israel, de repente o Lula deu vários passos para trás, coincidência ou não, muito próximo do acidente com a cabeça aí, né? Tem até a teoria louca lá que o Lula morreu não sei quando, e é um ator dos caras doidão, não duvido de nada não, nesse universo, mas 0,0001% disso. Sistema 09, Neon Genesis Evangelion. Enfim, levantaria a bola de que os Estados Unidos estavam pretendendo controlar, talvez com Alckmin ali na vice, né, em vice, talvez com pressão para cima do Lula, melhor do que um Bolsonaro arrebentando a democracia burguesa, combalida a democracia burguesa brasileira, agindo mais para a cabeça. Talvez. Isso também ia arrebentar um pouco a tese, a hipótese do PCO de que dá para apoiar o Lula, né? Isso seria uma coisa bem ferrada, assim, para se dizer. O PCO ia estar dando um pulo na lava aí, né? Enfim, não sei se acharam controlar o Lula mais fácil, está sendo parcialmente, né? Se eu for ver o pacote do Haddad aí, ele tentou bater em todo mundo, mas o fato é que bateu, não sei se precisava bater, né? Não concordo, não acho que precisava bater em ninguém, acho que precisava derrubar arcabouço e dane-se. Meu irmão, como falou, se fizerem isso, derrubam eles de novo. Mas é assim, eu acho que se o PT entrou lá, não é para querer mostrar que eu consigo ser neoliberal e fazer as coisas funcionar melhor do que esses neoliberal mentirosos tipo Guedes. Toda razão. Acho que qualquer pessoa com um bom senso que não quer roubar só conseguiria até, seguindo coisa neoliberal, fazer coisa menos pior do que Guedes. Tá? Eu acho que é isso que o Haddad está fazendo, na verdade. Mas eu não acho. Acho que você entra no governo é para governar, cara. Então, ainda mais de puxar uma cadeia, como eu disse, né? Eu acho que é para você chegar lá e derrubar tudo que tentaram fazer. E se for derrubar, cara, briga. Sai brigando dessa vez. Né? Não faz que nem fizeram na Dilma. Enfim. Vamos pegar outro trecho aqui. Já tinha rolado uma conversa entre eles, não tinha? Não, essas histórias são deliciosas. O Figueiredo era chefe da SNI, né? Uhum. O Gaspari fala uma coisa fala para o SNI. É o Serviço Nacional de Informações. Isso, né? Que seria hoje a ABIN, mas era um ABIN turbinado. Sim. O SNI tinha... Eu não concordo, claro, com as visões, assim, dá a entender que o Fariñazo, ele não é um crítico da ditadura militar, assim. É o que dá a entender nessa entrevista, tá? Não conheço tanto o canal dele para falar. Eu não sei se ele encarava que era uma intervenção necessária na época. Eu acho que não, porque ele até critica, né? Ele fala uma hora que... por exemplo, eles falam, o Biden não queria o golpe agora, mas em 64 eles queriam, ele mesmo cita isso, puxa isso, queriam... Então acho que ele é até contra a ditadura, mas ele pega a leva com os militares todos, tá? Mesmo ele falando que não é corporativista e tal. E aí, eu acho interessante, depois eu vou deixar o link do vídeo, é interessante ver, porque tem muita história aí da coisa de ditadura militar, ele fala, a gente não conhece a história do Brasil, né, que é a principal história da ditadura. A gente não conhece porque era uma ditadura, principalmente se for esse trecho, né. Então quem sabe das histórias e depois quem vai ter acesso a isso, os livros que são lançados pelos militares e tal, principalmente classe militar, classe civil, acho que é até mais difícil chegar, como eu disse, o nosso tempo é limitado, né. Então, se a gente pena para ler coisa que a gente tem interesse, imagina coisa que a gente nem sabe, que sai lá pelos militares, né? Obras desse tipo. Acho muito difícil. Mas eu achei um vídeo interessante por causa disso, porque a gente vê uma visão do militar aqui,
assim, quem não tem militar na família não sabe, né? Eu tinha um tio que era soldado, coitado, não. Ele nunca ia me contar além do ambiente de soldado, né? Qualquer coisa. Tanto que quase nunca abordava qualquer coisa de política. Meu tio era mais cotidiano do quartel, história divertida. Então, cara, é interessante esse vídeo. É uma visão, assim, que muita coisa eu não tinha visto, nem sabia desses presidentes militares, né? Não sabia nada disso. Muito interessante. Vou deixar o link aí para quem tiver interesse. Eu não vou abordar todos os pontos, né? São histórias e tal. Nem dá tempo de fazer tudo isso. Tentar fazer bem uma resumida do principal. Você tem Revolução Russa. Isso é uma Revolução Russa. Você tem uma ação revolucionária que leva à instauração de um regime, que depois você vai discutir que o Marx jamais pensaria que o comunismo seria implantado num país agrário e feudal como era a Rússia. Aqui a intervenção que eu falei, o rapaz demora bastante nessa intervenção, tanto que eu vou dar uma diquinha. Não, pergunta direto aí pro Farinas, tipo, falo bastante, cara. Pergunta aí pro Farinas, vamos botar ele, a gente trouxe ele pra falar. Expedientes são elementos objetivos e subjetivos que permite ou não. Mas ele continuou porque a linha de raciocínio dele era longa mesmo. E aí ele vai falar sobre, para dar um golpe você precisa desses elementos objetivos e subjetivos. Ele acaba falando que subjetivos a galera tinha que era dar o golpe, Bolsonaro, esses outros militares. Os objetivos era apoio popular, né, da mídia, tal, que ele está remetendo a 64, que você tinha essas coisas bem parciais, mas tinha, né, principalmente apoio estadunidense para dar o golpe. E aí eles chegam na parte do Biden que eu falei, não tinha apoio do Biden para esse golpe aí, segundo eles, né. Acho que resumi bem. Há quanto tempo? É uma turma. Eu já li de um coronel, que inclusive a gente entrevistou, o Pimentel, esqueci o primeiro. Quase sargento inicial. E a dicas à parte, esse cara fica insistindo em colocar o DNA golpista na equação de coisas, né, do exército, desde a república, não sei o que, né, e o Farinas nunca cai nisso, nesse esquiva em todas, nunca entra isso, tá? Não vai pra frente, assim, o título Golpe de Estado que acontece com militares brasileiros, ele é pouco abordado até, tá? O resumo do Farinaso é isso, tecnologia, acesso a redes sociais, foi revolucionário para ele, tá? E aí você tem a Operação Lava Jato, que esvaziou o campo, o Bolsonaro entrou, tá? Ele acha que é um outsider, ele entrou. E aí os militares, tá? Os soldados, tal, tudo tem acesso à rede social, e ele mesmo coloca isso, Olavo de Carvalho, tá? Entrou. Eu já citei isso em outro vídeo. O Olavo tem uma grande penetração no setor militar. Isso é muito triste porque, cara, o Olavo estava nos Estados Unidos, né? E aí, sei lá, o patriotismo vai para o espaço nisso aí, vira aquele patriotismo fajuto do Bolsonaro, batendo continência para os estadunidenses, aquela coisa falsa, completamente diferente. De novo, vou entrar aqui, do Enéas, o discurso, pelo menos o discurso do Enéas era verdadeiramente patriótico, nacionalista, ao contrário do Bolsonaro. Se os dois tinham algum fundo de verdade, alguma coisa, não sei. O Bolsonaro demonstra que não. O Enéas, o partido dele era corrupção só, então também demonstra que não, mas o Enéas em si não dá para avaliar. Ele foi no máximo deputado, não dá para avaliar o que ele pensava, mas que o discurso do Bolsonaro é mentiroso e as pessoas ainda caem, não sei como, é o contrário do discurso do Enéas. Para mim, o discurso do Enéas na época era nacionalista assim. Teve influência dos Estados Unidos, a gente sabe disso aí. Tá? Outra coisa também que ninguém está falando é essa questão toda aí do que houve no governo Bolsonaro. Quem travou tudo foi o governo Biden, é uma verdade, gente. Foi o que eu falei, tá? Sinto que o Biden trava essas ideias de golpe. As transformações tecnológicas poderiam trazer certos fantasmas do passado, e trouxe. Que ele não imaginava, né? A tecnologia, dessa divulgação de ideias na internet, né? Que ele fala assim, uma entrevista dessas na década de 90, 80, 2000 até, era só o Jô, não tinha mais ninguém, né?
Então, hoje em dia, qualquer um tem um podcast, está aí divulgando essas ideias, né? Cara, mas não basta ter talento, é preciso ser brasileiro. Porque eu acho que é o povo mais bacana do mundo, eu acho sensacional. Essa coisa, eu não abro mão, gente. Eu não abro mão da minha brasilidade. Mas, o que eu acho que acontece? Nós precisamos formar quadros. Qual é o problema hoje em dia? Você não forma quadros, meu amigo. Você não, nem os partidos políticos formam quadros. Olha, eu sou do PDT. Não, que ele fala que é do PDT. E ele fala dessa formação de quadros. Se você for ver a renovação, né, a chamada renovação, é uma coisa meio complicada mesmo. E ele fala dessa fisiologia, né, dos caras que, assim, no PDT ele consegue se defender, ele consegue defender o PDT porque bate a ideia. Se ele fosse para um outro partido, por exemplo, o Novo, que ele não fala, mas que é óbvio, ele não conseguiria, porque é neoliberal demais, ele não concorda com o neoliberalismo, né? Então ele aborda essas coisas do partido e aborda a formação de quadros, fala que deveria ter cursos tal para mostrar a realidade, né, de ingerência dos outros países, assim, ele cita no geral, né, todo o interesse é de riquezas brasileiras, assim, você tirar proveito das riquezas. Não sei qual a ideia dele com a China, tá? Porque, como eu disse, o PCO e agora o pessoal da Soberana, então eles enxergam a China mais como uma coisa comercial, com relações mais iguais, do que essa ideia de imperialismo, que é aquela imposição. Não sei qual a opinião do Farinazzo sobre a China. Mas vai piorar, gente. Não faz, não dá ideia, Farinazzo. Não dá ideia. Agora não. Eu tava pensando muito nisso, numa... Você estava falando da Constituinte, do que aconteceria com Nicolas Ferreira e tal, essa galera propondo no meio de uma Constituinte, eles estão dando risada aí, com medo, no fundo, né? Enfim, acho que vale a pena, não vamos ter tão cedo. A verdade é que a gente tem que pegar o seguinte, que não é essa história preto no branco, como a gente fala. A gente quer reduzir tudo, né, hoje em dia. O invasor e o invadido, né? Exatamente. Bandido então, e mocinho. Tudo é isso, né? Você é esquerda ou você é direita, a gente... É um discurso recorrente, né? Volta muito. Mas ele está abordando a Rússia e a Ucrânia, que perguntaram para ele. E aí ele cita mais os fatos, né? O que é importante aí, eles citam uma empresa americana com think tanks e que tem planos, né, de guerra e tal, que apresenta os Estados Unidos. Eu acho que é uma empresa dos Estados Unidos, não era Bush, aquele livro Shock Doctrine, que eu falei da canadense, se tem outros vídeos, ele explicita muito isso, tipo, foi terceirizado o exército americano, né, as forças armadas americanas. Tanto que eu questionei Halliburton em um dos vídeos, eu até fiquei de pesquisar, tenho que pesquisar de novo, mas tem outras empresas aí, é praticamente terceirizado. E essa empresa que ele cita, acho que faz parte do chamado complexo industrial militar, né, estadunidense hoje. Então ele fala que a Ucrânia é um plano dos caras disso para desestabilizar a Rússia e o Putin esperando que entrasse um Yeltsin novamente no poder ali. E o plano sempre foi de dividir a Rússia em vários estados, né, para poder explorar. Né, pelo menos é isso que ele diz. Depois eu vou procurar o PDF, se eu achar eu coloco o link. É interessante, eu não ouvi sobre isso também. Os caras falam, não, que eu ouvi e tal. Deve ser uma coisa que circula mais entre militar, ou talvez alguns grupos de direito. Eu vou procurar de onde veio, se foi Wikileaks, de onde veio esse documento também, eu vou procurar. Eu coloco nos links aí. Você não acha que faltou política aí nessa história? Agora. Não faltou política, sobrou a Rand. A Rand Corporation, ela fez um plano, acho que em 2018 ou 2019, chamado Stand in Russia. Tá, basicamente é isso. Ele fala que essa Rand Corporation também planejou muitas guerras dos Estados Unidos, perdeu quase todas, tá? Depois eu vou atrás disso, parece interessante. De $500 bilhão. Então, a gente não está olhando que nós estamos vivendo na época, na maior concentração de renda da história da humanidade. Inclusive
Aí ele está abordando o pacote do Haddad, né? Dá a entender que ele é contra o pacote do Haddad. E realmente, se ele é anti-neoliberal, contra, né, neoliberalismo, o Haddad, por mais que ele tenha escolhido bater em todo mundo, né, falar, ó, tá, todo mundo tem que ajudar aqui nessas contas, ainda a ideia por trás é neoliberal, né? Enfim, eu tinha até que comentar um pouco, né, porque o mercado ridículo, tipo, tem corte para todo lado, mas aí tem a isenção de imposto de renda para 5 mil reais, né? Quem ganha até 5 mil, e aí o mercado já subiu o dólar lá em cima. Na verdade, o que o meu irmão Caçula falou, que o mercado quer, na verdade, é controle sobre o governo, então nem interessa tanto aí. Mas é uma hipocrisia gigantesca, né? E aí, dá para ver que ele critica Elon Musk e fala de acumulação de renda maior, então dá para ver que, assim, se você quer botar o rótulo, que nem ele fala, as pessoas querem botar o rótulo, dá para jogar o Farinazo para centro-esquerda, assim, só por reconhecer, né, essa concentração de renda e achar ela danosa à nossa sociedade. Para mim é óbvio, mas tem gente aí que, assim, os anarcocapitalistas vão falar que isso em si não é problema. O problema é o Jorge Soros, a galera mancomunada com os governos. Então deveria incluir agora o Musk, né, com o Trump. Mas eles podem falar, não, Trump justamente, o anarcocapitalista poderia falar isso, Trump justamente vai acabar com o Estado, cara. Ele e o Musk junto, dois heróis. A fantasia é grave, quem estiver falando isso está fantasiando num nível fantástico, de novo. Vamos ver. Aqui falar, não, o Rodrigo é ladrão. Não é assim, cara. Ah, eu não sou, não. Não, Eu sei. A parte do monarca aí, né? Falando da liberdade de expressão. Assim, eu acho que o monarca arcou com as consequências do tempo e espaço em que ele está. Espaço-tempo contínuo. Eu não acho que ele seja nazista, né? Eu acho absurdo isso lá, daquela declaração. O que ele citou lá, para mim, era uma expressão dele de liberdade de expressão extrema, nível Glenn Greenwald, PCO, assim, o PCO acredito só dentro da democracia burguesa, né? Aposto que se existe. Então aqui ele está falando, né, do monarca, aquela parte que eu já falei, vamos ver mais pro final, acho que não tem muita coisa mais não. tem PDF, Extending Russia, mas eles também têm planos contra o Irã. O que a Rand faz? Ela tem os think tanks dela, né? E são acadêmicos, militares, etc. E eles fazem o planejamento. O problema todo... Eles fazem negócio, na verdade, né? Isso aí é negócio. Tá no capitalismo, né, bro? É lógico que é negócio, tudo é negócio. Então acho que é isso aí. Era mais para deixar o link, né? Achei interessante essa entrevista com o Farinaus, que é uma visão bem dos militares. Mesmo no fim ele nem aborda tanto o golpe, a tentativa de golpe, né? Nem o que acha que vai acontecer, ele foge muito pela tangente aí, tá? Mas ele tenta dar uma explicação do que ocorreu, né? Então, Olavo de Carvalho, Bolsonaro com o campo limpo, na verdade dá para perceber que foi o caminho que os Estados Unidos colocou. Se eles deram uma recuada atrás, talvez foi até por saber a situação eleitoral do Biden, né? Então, não sei bem qual foi a ideia aí, mas é interessante pensar a respeito. Então é isso aí que eu queria abordar desse podcast aí, com Farinados.